A partir de agora, a Associação Médica de Imperatriz apresenta Meu Doutor. Olá, boa tarde. Eu sou a dermatologista doutora Paula Bretas e hoje eu vou apresentar o programa Meu Doutor. Fica com a gente! Dermopele é uma clínica médica referência no tratamento da sua saúde, com uma equipe de profissionais capacitadas em diversas especialidades. Doutora Karine Vieira, dermatologista, cuidados da saúde e beleza da pele, unhas e cabelos. Doutora Maria Alice Batalha, cirurgia plástica, estética e reparadora. Doutora Reika Lopes, cirurgia vascular. Doutora Zana Veloso, nutróloga. Doutora Leidiana Fortaleza, psiquiatra. Dermopele, confiança e tecnologia no cuidado da sua saúde. Boa tarde, já voltando com o programa Meu Doutor, agora com a entrevistada, também dermatologista, doutora Karine Vieira. Vamos falar um pouquinho sobre os cuidados com a pele, cabelos e unhas hoje. E neste calor que estamos vivendo atualmente, nesse mês, como proceder com os cuidados com os cabelos, por exemplo? Boa tarde, Paula. Boa tarde aos telespectadores. É um prazer estar aqui novamente no programa Meu Doutor. Pois é, nesse período, de julho, agosto até setembro, nós temos o Rio Tocantins, com as nossas praias do rio, temos as cachoeiras, e com isso temos muito calor e sol, Então é uma época que precisa de mais cuidados em relação à própria pele, aos cabelos também, Principalmente quem frequenta piscinas, em relação ao próprio sol. Então são cuidados que requer diariamente, Então nós vamos falar um pouco sobre esses cuidados, O principal, que todo mundo já deve ter ouvido falar e que já usa ou quem não usa deve começar a fazer, é o uso do protetor solar, O protetor solar, ele não deve ser usado apenas nessas situações de muita exposição ao sol, como por exemplo nas praias. Nós nós recomendamos que em cidades como a nossa, que sempre tem muito sol, que o uso do protetor seja diário, De crianças a partir de 6 meses de idade, se houver muita exposição solar, já deve fazer uso. E nós, adultos, principalmente as pessoas que se expõem muito ao sol devido ao lazer ou ao próprio trabalho, então esse uso do protetor deve ser todos os dias, pelo menos 2 vezes ao dia, aplicação pela manhã e uma reaplicação à tarde. E aquelas pessoas que vivem constantemente expostas ao sol, às vezes mais do que isso, é recomendado de 3 em 3 horas, por exemplo, Os nossos cabelos também merecem um cuidado especial, principalmente nós, mulheres, que gostamos às vezes de cabelos mais longos, cabelos às vezes com luzes ou tinturas, Então devemos ter um cuidado mais especial porque o sol agride bastante os cabelos, assim como a água também, a própria areia, o cloro da piscina. Então são situações que merecem um cuidado maior, Então hoje a gente já tem produtos, por exemplo, que tem filtro solar também na composição, Pessoas também que fazem uso de escova, chapinha, essas formas de secar o cabelo também deve ter mais cuidado, porque o calor em excesso pode danificar a fibra capilar, causando um cabelo mais quebradiço, pode levar à queda mesmo e até descolorir a própria cor do cabelo. Então temos que ter um cuidado redobrado nesse sentido. Há muitas dúvidas dos telespectadores, acredito eu, sobre fator de proteção. Doutora, o 30, 45, o bloqueador solar, a diferença de um filtro. A senhora poderia explanar para os nossos telespectadores sobre qualidade de filtros e sobre o fator de proteção? Sim, é importante a gente esclarecer, realmente é uma coisa que muitas pessoas perguntam
Então, existe primeiramente filtros físicos e filtros químicos, né? A grande maioria desses filtros que está dispostos às prateleiras do supermercado, das farmácias, eles são basicamente filtros químicos. Existe uma substância lá que nos protege mais do sol, né? Então, são filtros que você busca utilizar, mas que, claro, temos que ter atenção, principalmente em peles mais sensíveis, peles sensibilizadas, às vezes após algum procedimento, você bem sabe disso também, em relação a pacientes que fazem laser ou mesmo peles já atópicas, que são peles alérgicas, então a gente tem que ter um cuidado maior, né? E existe também os filtros físicos, né? Que tem, às vezes as pessoas até reclamam porque fica meio branco, né? Incômodo, né? Para sair na rua, mas que são filtros que protegem e que às vezes é necessário o uso desses filtros, né? Principalmente em crianças ou, como eu disse antes, em pessoas de pele já mais sensível. A questão do FPS, que muita gente pergunta, né? O que é o FPS? O que é o número do filtro solar, né? Eu uso 30, eu uso 50, qual é o mais indicado para minha pele? Ele chama-se FPS porque é fator de proteção solar. O que significa? Em vários estudos se achou um número que significa quando você passa, por exemplo, um filtro solar fator 30, significa que levou 30 vezes mais tempo para a sua pele ficar vermelha, que a gente chama de eritematosa, né? Então, um filtro solar fator 50, às vezes levou 50 vezes mais um determinado tempo para ela ficar vermelha. É importante falar também, Paula, que a questão não é importante só o número, né? Muita gente compra o filtro solar só pelo número, achando, por exemplo, que eu tenho que usar sempre um fator muito alto, um fator 80, 50, 60, né? Então, isso não é tão importante quanto você avaliar o conjunto do filtro, porque a gente sabe que tem outras substâncias que fazem parte do filtro que também nos dão proteção, né? E inclusive existe aí vamos dizer assim, uma tendência para tirar um pouco esse número do mercado, né? Colocar uma forma de esclarecer mais ao consumidor que seja, por exemplo, 50 mais. Significa que aquele filtro solar tem 50 mais, mas não necessariamente 100, 90, porque isso pode dar uma ideia de que você usando um fator de proteção muito alto, como um fator 100, um fator 90, você está muito protegido ou está totalmente protegido. E a gente sabe que não é assim, né? Existe uma proteção a mais, mas não existe total proteção. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Então, às vezes, vale mais você usar um fator de proteção menor e reaplicar durante o período que você está exposto, por exemplo, numa piscina, numa praia, você utilizar mais vezes, às vezes, um protetor de fator menor, né? Então, isso é importante destacar. Essa questão do filtro é uma grande confusão, mas é necessário, né? Sempre estar usando o seu filtro adequado, prescrito de preferência pelo seu dermatologista. E sobre as doenças, doutora, assim, da praia e da piscina, as micoses, quais são as mais comuns agora nesse período? Nós temos algumas, né? Principalmente as crianças, né? Que gostam muito da areia, de brincar na areia, e é um momento que a gente às vezes tem que deixar mesmo, né? Nós acabamos de sair do período de férias, né? Temos ainda um longo período de veraneio aí pra gente, então são situações que às vezes a gente tenta evitar, mas não consegue de tudo, né? Então as crianças podem ter as micoses, né? Que são doenças causadas por fungos. Esses fungos podem estar na água, pode estar na areia molhada, né? Temos a famosa, que pra gente é a larva migrans, né, Paula? Mas que é mais conhecido pela população como um bicho geográfico, né? Que é vamos dizer assim, um parasita que existe geralmente nas fezes, né, do gato e do cachorro, que às vezes ele faz essas necessidades dele fisiológica na areia, e às vezes nós adultos, ao sentar, ou uma criança ao brincar, se depara aquele parasita está na areia, e aí faz esse contágio através da pele, causando muita coceira, né, e fazendo
aumentando na pele. Então, nesses casos, é indicado sempre procurar o médico, né? Que pode ser, às vezes, um pediatra de confiança, um dermatologista, para identificar e tratar adequadamente. A gente deve, né, procurar sempre o profissional habilitado e evitar a automedicação. A gente, em algumas situações, se depara por pessoas que, claro, às vezes por dificuldade de chegar ao médico, usa medicações que foi indicado pela família, por alguns vizinhos, mas a gente tem que lembrar aqui que existem medicações que podem trazer mais problemas do que a própria doença, né? Então, sempre que for possível, procurar auxílio de um profissional habilitado, que é o médico, na verdade. Vou te interromper, Karine, nós vamos só para o intervalinho comercial e a gente volta já já. Dermopele é uma clínica médica referência no tratamento da sua saúde, com uma equipe de profissionais capacitadas em diversas especialidades. Doutora Karine Vieira, dermatologista, cuidados da saúde e beleza da pele, unhas e cabelos. Doutora Maria Alice Batalha, cirurgia plástica, estética e reparadora. Doutora Reika Lopes, cirurgia vascular. Doutora Zana Veloso, nutróloga. Doutora Leidiana Fortaleza, psiquiatra. Dermopele, confiança e tecnologia no cuidado da sua saúde. E já de volta do nosso intervalo, vamos continuar conversando com a dermatologista a doutora Karine Vieira. E como evitar a famosa mancha da gravidez, que é o melasma, né, que as pessoas procuram? E como evitar também qual o protetor mais adequado para evitar os melasmas, as manchas, até uma acne devido ao protetor inadequado? Como que o telespectador vai fazer para escolher esse filtro, essa proteção? E as roupas com proteção solar, são adequadas? É uma arma que nós temos, né? Conseguimos aí, já existe algumas no mercado, né? Desde chapéus, bonés, né? Roupas de manga comprida, roupas de banho, como maiôs, biquíni, saídas de praia com proteção solar, né? Existem algumas marcas, nós aqui não vamos falar marcas, mas a gente tem uma confiança em algumas que realmente protege. Então, por exemplo, uma roupa com proteção solar, ela deve ser uma roupa que ela, claro, ao ser lavada, não vai perder essa proteção, né? Claro que tem formas adequadas, isso no próprio produto já vem a forma de você lavar adequadamente, mas elas nos dão, assim, muita segurança, né? A gente observa até por uso próprio mesmo, familiar, que quando a gente utiliza em situações de sol mesmo, de praia ou de piscina, você realmente tem proteção. Então essas roupas, muito bem lembrado por você, realmente é uma arma, nos ajuda muito a proteger contra a queimadura solar, né, contra manchas causadas pelo sol. Em relação ao melasma, que você lembrou bem, é uma situação que na nossa região a gente tem muito, você também deve ter lá no seu consultório, então a gente se depara em todos os dias praticamente com essa queixa, né? Tem a situação especial da mulher gestante, né, que a gente sabe por alteração hormonal, ela veio a desenvolver essa mancha escura, né? E tem as situações que fogem um pouco da questão hormonal, né, que acontece mesmo por exposição solar, né? Algumas pessoas são mais predispostas, ou seja, elas têm mais tendência a alguns tipos de mancha, como o melasma, né? Então, às vezes, situações que às vezes já tem uma herança genética, né? Ou porque já tem que se expor mesmo ao sol em questões de trabalho, né? Ou situações que antigamente se expunham mais ao sol, então a gente tem que lembrar que tem pessoas que sofrem mais, vamos dizer assim, com esse tipo de mancha, né? Então existem alguns tratamentos, a gente, infelizmente ainda, né, Paulo, a gente não tem a cura do melasma, né? A gente tem várias tecnologias, vários tratamentos, várias formas de se prevenir, mas a cura nós ainda não temos. Mas assim, nós temos um papel muito importante, que é o da prevenção e do tratamento, do controle dessa mancha, né?
esse controle, de maneira geral, sempre vai acontecer com a proteção solar. Você tem que usar o protetor solar diariamente, né? Não só em situações que você vai à praia ou à piscina, né? Então eu costumo dizer, por exemplo, para os meus pacientes, que é um hábito que ele tem que adquirir, assim como ele escova os dentes todos os dias, que ele toma banho todos os dias, ele vai adquirir o hábito de usar todos os dias, né? Existem vários protetores no mercado, né? Hoje a gente tem várias marcas, claro, que às vezes tem pessoas que não conseguem comprar um protetor lá na farmácia, que é aprovado pelo dermatologista, né, que é de uma empresa reconhecidamente de qualidade, mas existem outras marcas que na maioria tem a sua, nos dão mais proteção, né? Então você deve usar o protetor solar, como a gente falou antes, em relação ao FPS, que é o fator de proteção, no mínimo 30, é o mais recomendado para proteção em relação ao melasma, né? Pode ser com cor, que é hoje uma coisa que a gente também tem, né, Paula? Em relação à proteção, até se falado bastante da radiação, não só do sol, né, que é a radiação solar, mas também das lâmpadas, né? Das lâmpadas que a gente tem em casa, do computador, da televisão, do celular, que hoje todo mundo, né, é muito ligado à tela do celular. Então existe essa radiação que também contribui, claro, de uma maneira menor, mas também contribui para o aumento do melasma, né? Então, a proteção tem que ser diária, você deve acordar, fazer sua higiene, tomar banho, lavar seu rosto e já deve usar o protetor, né? E essa reaplicação, dependendo da situação, do ambiente que você está, ela tem que ser feita outras vezes durante o dia, né? Porque existem outras fontes de calor que pode piorar o melasma. E a gente também está sabendo, assim, na dermatologia, que existem remédios orais, né, doutora Karine, que protegem do sol. E alguns são fitoterápicos e são interessantes realmente. Fala um pouquinho sobre eles. Nós temos hoje a ajuda também dos fotoprotetores orais, né? Que são fotos porque vem do sol, protetores do sol de maneira oral, né? É uma forma também a mais, né? De nós, principalmente que vivemos numa região tão quente, né? Como a nossa região, de nos proteger mais, né? Então, é uma arma a mais que a gente tem. Então, cada vez mais vem surgindo algumas armas para combater essa tão temida mancha que é o melasma, né? Então, o fotoprotetor oral, ele deve ser usado, pode, às vezes, ser necessário em alguns casos, mas destacar que não deve ser a única fonte de proteção. O fato de você fazer uso de um fotoprotetor oral, de um medicamento que te ajude a reduzir os efeitos do sol na pele, não deve ser de forma exclusiva. Você vai fazer uso dele, mas também não pode esquecer do filtro solar, né? Aquele que você passa diariamente. Então, isso é um conjunto, na verdade, você não vai escolher, você vai fazer as duas coisas, né? E ainda existe também, dentro do tratamento do melasma, claro, lembrar sempre que o melhor profissional para tratar o melasma é o médico dermatologista, né? Então, o dermatologista, ele está apto a diagnosticar e tratar o melasma, né? Então, não aceite fórmulas, medicamentos de vizinhos, de colegas, indicações de pessoas que vendem o medicamento, né? Porque a gente sabe e já tivemos alguns casos de queimaduras, né? Ou casos de piora desse melasma. Então, sempre devem ser indicados pelo médico dermatologista. Este é o programa Meu Doutor. Vamos para uma pausa rapidinho, já voltamos. Dermopele é uma clínica médica referência no tratamento da sua saúde, com uma equipe de profissionais capacitadas em diversas especialidades. Doutora Karine Vieira, dermatologista, cuidados da saúde e beleza da pele, unhas e cabelos. Doutora Maria Alice Batalha, cirurgia plástica, estética e reparadora. Doutora Reika Lopes, cirurgia vascular.
doutora Zana Veloso, nutróloga, doutora Leidiana Fortaleza, psiquiatra, Dermopele, confiança e tecnologia no cuidado da sua saúde. Esse é o programa Meu Doutor, da Associação Médica de Imperatriz, e vamos continuar aqui nossa discussão, nosso programa com a doutora Karine Vieira, dermatologista. Falando sobre essas coisas de vizinhos e tal, doutora, é importante a gente realçar que a internet é um veículo de extrema importância, né? Porém, não é tudo que a gente tem nas redes sociais que pode ser usado por todas as pessoas, inclusive existem os pacientes alérgicos. Então, fala um pouquinho sobre essa questão. A gente hoje quase todo mundo tem acesso à internet, né? Isso é muito bom, né? Porque é uma forma de você aprender, de você saber mais coisas, mas sempre com todo cuidado, né? Então, ali estão situações que, na maioria, a pessoa vai divulgar coisas boas, né? Sim. Vai divulgar que deu certo, né? Mas a gente sabe, a gente hoje está vivendo um momento assim no nosso país, né? De, por exemplo, pessoas que infelizmente perderam a vida por buscar profissionais, né, médicos, mas foram às vezes buscar pela rede social simplesmente, né? Então, assim, a rede social eu acho e a própria internet é uma ferramenta muito boa para você buscar, mas você sempre tem que colocar na balança e não deixar aquilo ali ser única, exclusivamente a fonte dos teus conhecimentos, né? Você tem que procurar conversar, nada substitui uma consulta médica, né? Isso a gente sabe, tem que ter aquele olho no olho, tem que ter a explicação do médico, o médico tem que te examinar, né? Então, no caso, como a gente está falando do melasma e de outras coisas da pele, então tem que ser o médico dermatologista, né? O médico dermatologista, ele, antes de tudo, ele é médico, né? Ele fez 6 anos do curso de medicina, né? E depois disso, ele passou por uma residência médica, né? Nós duas, no caso, sabemos disso, passamos por uma residência médica em que a gente se especializou na pele, né? Que é o maior órgão do corpo humano. Então, a gente foi buscar conhecimento a respeito desse órgão, né? Sabemos tudo? Não, ainda está para nascer, né? Só Deus sabe tudo, mas a gente sempre procura aprimorar nossos conhecimentos, erramos como somos, né? Seres humanos, erramos, mas eu acho que essa questão da consulta médica ela é imprescindível. A gente não pode deixar, não podemos arriscar a pele, né? Não podemos arriscar a nossa saúde, às vezes achando que é só um creme, achando que é um medicamento que não vai ter nenhum problema, né? E aí a gente às vezes se depara com situações que poderiam ter sido evitadas se tivesse sido bem esclarecido o uso de um determinado creme, que a princípio não parecia perigoso, né, e que gerou uma situação bem ruim para o paciente e às vezes até um problema familiar, um problema de relacionamento, né, falando em relação ao próprio convívio dessa pessoa. Então é imprescindível a consulta médica, nada substitui a consulta médica. Só para complementar o que a doutora Karine está dizendo, eu acho que é importante vocês terem noção de que a pele é o maior órgão do corpo humano, como a doutora Karine sabe. E é importante que você não entre num consultório, assim, a gente hoje tem as várias especialidades, né? Então, assim, mas só que se você for fazer uma toxina botulínica, um preenchimento, como a gente está vendo na mídia hoje, muitas complicações, né, até mortes, pessoas que vieram a óbito pela procura inadequada dos profissionais. Então é importante assim, você ter o seu dermatologista ou o cirurgião plástico, enfim, que realize a sua orientação, se quer tanto de um protetor solar, como de uma roupa adequada, como até da alimentação, que nós sabemos também que tem alimentos como os carotenoides, cenoura, tomate, e aí vão outros alimentos que ajudam a proteger dos raios solares, seja uma orientação de alimentação, seja uma orientação de um filtro, seja um procedimento, uma cirurgia. Procure o profissional adequado. É lógico que tem que ter uma afinidade com o profissional, mas veja se ele tem o título de especialista, veja se ele é dermatologista ou se é um cirurgião plástico. Não se submeta
a entrar num consultório de uma pessoa que não é médica para fazer um procedimento com agulha injetável, né? Procure, que hoje nós temos aqui em Imperatriz e no Maranhão em geral, profissionais qualificados. Inclusive, a gente vai falar um pouco das unhas. Certifique que o salão tem uma autoclave para esterilizar o seu alicate. Se não, leve seu material, porque nós temos hoje o HIV, nós temos a hepatite C, temos várias doenças que a gente pega numa manicure, fazendo uma unha, né, num salão. Então vamos nos preocupar realmente com a nossa saúde. E a gente tem hoje em Imperatriz excelentes profissionais em todas as áreas. É só você procurar o seu médico ou a sua médica. Então vamos falar um pouquinho das unhas. Quais cuidados que a gente tem com as unhas? As unhas, às vezes, elas são deixadas de lado, né? A não ser quando a gente quer embelezar, né? Pintar, às vezes a gente até esquece, por exemplo, de hidratar as unhas, né, Paula? Nessa época que estamos passando agora, que é uma época de clima mais seco, né? Então, às vezes, elas ficam muito tempo esmaltadas, né? As pessoas, principalmente nós mulheres, às vezes deixamos o esmalte por muito tempo, ali resseca a lâmina da unha, às vezes descama, enfraquece, né? Então, cuidados básicos que nós poderíamos orientar aqui no programa por exemplo, não deixar tanto tempo o esmalte, né? Você retirar, se você tem o hábito, por exemplo, de ir à manicure toda semana, procure deixar pelo menos 2, 3 dias sem o esmalte, né? Nesse momento, você hidrata essa unha, pode ser às vezes com teu hidratante do corpo mesmo. Claro, tem alguns hidratantes mais específicos para o pé, para as áreas mais secas, para as unhas, né? Mas de maneira geral, os hidratantes são bem aceitos pelas unhas, né? Procurar, por exemplo, quem tem a unha muito frágil, né? Evitar de tirar com acetona, que resseca, às vezes um removedor de esmalte é mais indicado, né? Cortar as unhas num tamanho adequado para a pessoa, para a profissão dela, né? Evitar também, às vezes a gente sabe que é necessário usar unhas em gel, né? Ou usar alguns outros artifícios para manter as unhas bonitas, mas ter todo o cuidado. São formas de você cuidar, não deve passar muito tempo. Às vezes tem pessoas que deixam meses, né? Então não é uma recomendação que a gente faz, né? Em relação ao corte, lembrando também, principalmente as unhas do pé, né? A gente, principalmente quem usa sapato fechado, aí já entra os homens, por exemplo, às vezes eles cortam de qualquer maneira, né? E quem tem pessoas que têm uma tendência também a encravar a unha, né? Então tem um corte adequado, tem que procurar saber, lixar a unha e evitar que essa unha encravada persista. A gente vê nos consultórios, às vezes vão pessoas que procuram depois de um ano, né? Passou um ano sofrendo com essa unha encravada para depois procurar. E tem muitos até que não sabem que é o dermatologista que cuida da unha, né? Então, lembrando, o dermatologista cuida da unha, de cabelos e da pele, né? Então, situações que precisam ser tratadas individualmente, como por exemplo as micoses da unha, como você falou que às vezes acontece, né, pelo uso inadequado dos materiais de manicure, ou por falta de esterilização, ou porque a pessoa fica muito tempo com um sapato fechado, ou na areia. Então são situações que todos nós estamos sujeitos, mas lembrar que tem tratamento e que o profissional melhor é o dermatologista para fazer esse tratamento. Então, muito bem explicado pela doutora Karine, foi muito bom recebê-la aqui no programa Meu Doutor, é uma honra, uma excelente colega, e eu acho que a gente conseguiu explicar um pouquinho sobre os cuidados nesse calor dos cabelos, da pele, dos protetores solares e das unhas. Muito obrigada, doutora, pela sua explanação, eu acho que os telespectadores entenderam bem. E até o próximo Meu Doutor, com novas reportagens, novos entrevistadores e novas matérias. Eu é que agradeço, Paulo, sua companhia, né, e o espaço também para divulgar um pouco a nossa especialidade, né, que muita gente ouve falar, mas nem todos ainda tiveram oportunidade, né, de uma consulta com esse especialista. E até a próxima. Obrigada pela sua audiência, o Meu Doutor fica por aqui.
e tenham todos um ótimo final de semana.